Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta, aqui é a Adriana e você está no canal Tour Literário. Primeiramente, um feliz 2023, gostaria de desejar muita saúde, um ano de prosperidade, repleto de conquistas e excelentes leituras. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês quais foram as melhores leituras do ano passado, de 2022. É sempre muito difícil fazer essa escolha, mas eu também gosto de ter esse momento para refletir quais foram aquelas leituras que mais me tocaram. Apesar de ser difícil definir as posições desses livros, de um modo geral, todos eles foram leituras marcantes e que me envolveram e foram excelentes experiências de leitura. E para começar, eu gostaria de fazer 3 menções honrosas que não deu para encaixar nessa lista, porque eu fiz uma lista de 10 livros, então eles acabaram ficando de fora, só que tem aqui algumas justificativas. Primeiro é sobre A Brevidade da Vida, uma leitura excelente, marcante, com muita sabedoria, só que ele não entrou na lista porque esse livro, essa edição, tem a parte com o título Sobre a Brevidade da Vida e tem Sobre a Firmeza do Sábio. Como eu não finalizei essa segunda leitura, então por isso eu tive essa desculpa para não colocar Sêneca nessa lista. Mas já deixo aqui as recomendações, porque foi uma leitura que eu aprendi muito, uma leitura que eu recomendo para todos que leiam o quanto antes, porque vale muito a pena. Como eu falei, tem muitas sabedorias e conhecimentos. Um outro livro que também tem justificativa foi uma leitura que eu me envolvi, eu gostava muito do momento em que eu parava, abria o livro e ali aproveitava as aventuras, que é A Sociedade do Anel. Ele não entrou na lista porque faltam os outros livros para eu concluir a história do Senhor dos Anéis. Então, apesar de ter sido uma excelente experiência de leitura, como eu não finalizei todos os volumes, eu não coloquei A Sociedade do Anel e deixo aqui também minhas recomendações para que vocês leiam esse livro. Um outro livro que não deu para encaixar, mas também foi uma leitura muito envolvente, marcante, foi A Caixa Preta, do Amos Oz. Eu lembro que quando eu peguei esse livro para ler, a minha impressão é que fosse uma leitura mais densa e, muito pelo contrário, já nas primeiras páginas, é uma leitura envolvente que prende a nossa atenção para a gente saber o que vai acontecer. Então esse aqui foi aquele tipo de leitura que prendeu a minha atenção desde as primeiras páginas, porque nós temos aqui cartas e a vontade que eu tinha, se eu pudesse ter todas as cartas, era sair abrindo para poder saber a resposta que o outro personagem ele enviava. Então foi assim até o final do livro, para saber o que estava acontecendo, o que aconteceu no passado aqui desses personagens, os conflitos, porque aqui a gente tem conflitos e dramas familiares. Então assim, leitura excelente, deixo aqui esse registro e eu super recomendo para que vocês leiam. Bom, feitas as menções honrosas, vamos para as melhores leituras do ano. Como eu falei, eu separei uma lista com 10 livros e no momento em que eu gravo nesse vídeo, essas foram as posições definidas, mas provavelmente se eu fizer essa lista novamente em outro momento, as posições elas seriam também diferentes. Exceto o top 3, eu ficaria em dúvida só entre o primeiro e o segundo lugar. Bom, então vamos lá. Em 10º lugar, eu coloquei esse livraço. Como eu falei em vídeos anteriores, eu dei 5 estrelas e favoritei lá no Scooby. Quem não me segue, tem aqui na descrição do vídeo. Eu atualizo todas as minhas leituras por lá, as leituras em andamento, concluídas e as notinhas para quem gosta de acompanhar. Então foi um livro que eu fiquei muito surpresa, porque até então eu imaginava que fosse só apenas história sobre amizade entre os personagens. Só que esse livro ele tem muitos temas abordados e permite muitas discussões. É muito impressionante, eu fiquei realmente impactada com o que ele faz aqui. Bom, no vídeo passado eu comentei um pouco mais sobre os temas que a gente encontra aqui, sem spoiler, mas esse é um livro que vale a pena ter um vídeo separado e destrinchando mais as camadas, as histórias, as discussões. Então eu pretendo em um outro momento fazer um vídeo aqui. Em 10º lugar temos Kazuo Ishiguro. Foi uma leitura que eu fiz no finalzinho do ano. Não imaginava que eu ainda pudesse ler um livro nesse finalzinho que pudesse me arrebatar. Em 9º lugar temos A Insustentável Leveza do Ser. Essa leitura, na verdade, ela foi crescendo conforme o tempo passava e eu me pegava pensando nesse livro, nos temas abordados, na escrita, tanto que é um autor que eu quero continuar lendo as obras, quero ler mais Mila Kundera aqui no canal. Tenho vontade de ler A Festa da Insignificância, A Identidade, dentre outros livros, então já está no meu radar ler mais Mila Kundera no próximo ano.
Tem um vídeo aqui no canal em que eu comento sobre esse livro, um pouco sobre a minha experiência e os temas abordados. Então, em nono lugar, temos aqui A Insustentável Leveza do Ser. Em oitavo lugar, temos esse livraço, O Retrato de Dorian Gray. Não imaginava também que fosse me arrebatar muito. Eu fiquei impressionada com a escrita belíssima, com os temas abordados. Eu gravei aqui um vlog de leitura comentando sobre como que foi essa experiência. E foi uma excelente surpresa, porque eu estava com baixas expectativas com relação a esse livro aqui. Essa edição também está belíssima e foi uma leitura arrebatadora. Quero ler mais obras do Oscar Wilde, inclusive quero ler também a biografia, que eu tenho uma biografia dele aqui, mas essa aqui foi uma leitura marcante. Deixo aqui minhas recomendações para quem ainda não leu esse clássico da literatura, que vale super a pena. Personagens também incríveis, marcantes. Enfim, vou deixar aqui no box de informações o vídeo em que eu comento a minha experiência de leitura com O Retrato de Dorian Gray. Em sétimo lugar, uma outra leitura que me arrebatou profundamente. Apesar de saber da grandiosidade do escritor, ainda assim eu fiquei muito impressionada com a quantidade de temas abordados em Hamlet, de Shakespeare. E é aquele tipo de leitura que não se esgota com relação aos assuntos, com relação aos temas, e me impressiona profundamente por ser um livro curto e a quantidade de assuntos que ele aborda. Eu gravei um vídeo também, né? E quem não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo para que vocês vejam quais foram os meus destaques e como que foi a minha experiência com Hamlet, de Shakespeare. Maravilhoso. Em sexto lugar, temos aqui Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, porque foi uma leitura que me envolveu bastante. Eu fiquei muito presa nas aventuras e foi um momento que eu precisava de aventuras, porque eu estava num momento com um ritmo muito intenso de trabalho, não estava conseguindo me conectar ou me envolver com os livros que eu estava lendo naquele momento, mente cansada. Então, ler esse livro naquele momento foi muito importante, porque eu consegui me concentrar, consegui ser transportada para essa história, me envolver com as aventuras, com os personagens. Então foi uma experiência deliciosa e uma leitura muito marcante, e por isso entrou aqui na lista dos melhores livros de 2022. Em quinto lugar, temos A Morte em Veneza, do Thomas Mann. Mesma coisa, eu fiquei muito impressionada com a escrita, com os temas abordados, como que em uma novela ele trata de assuntos profundos que nos permite muitas discussões. Eu me deliciei bastante aqui ao longo dessa leitura, no momento também que eu fiz mais pesquisas para gravar vídeo aqui no canal. Então temos aqui um vídeo que eu falo exclusivamente sobre A Morte em Veneza, link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, Thomas Mann é um dos meus escritores favoritos e não tinha como ele ficar de fora do top 10 do ano. Em quarto lugar, uma leitura também incrível, que foi O Processo, do Franz Kafka. Como eu comentei anteriormente, foi uma leitura que me surpreendeu, porque a princípio eu imaginava que fosse uma leitura muito densa. Ele tem assuntos interessantes para serem discutidos, abordados, mas eu já fui com aquele receio de encontrar uma leitura muito difícil para entender. Quando eu comecei a leitura, eu me envolvi bastante com a escrita, com o protagonista, com os seus dilemas, com a história, porque ao mesmo tempo que a gente está lendo aqui, a gente começa a sentir, ele desperta na gente algumas sensações como angústias, sufocamento. Isso é muito incrível, como a partir da escrita ela pode nos despertar diferentes tipos de emoções, sensações. Então, O Processo é uma leitura incrível. Se você ainda não leu, deixo aqui minhas recomendações, e ele ficou em quarto lugar nas melhores leituras de 2022. Muito merecido. Em terceiro lugar, olha, temos mais um do Alexandre Dumas, foi O Conde de Monte Cristo, que foi a nossa leitura coletiva aqui do canal. Mesma coisa, foi uma leitura muito envolvente, e ainda mais por ser um calhamaço, a gente acaba passando mais tempo aqui com os personagens. Um novelão que a gente acompanhou aqui no decorrer dos meses, e quando a leitura acaba, fica com aquela sensação de querer continuar acompanhando a vida desses personagens. Então, é aquele tipo de leitura que, quando finaliza, dá uma dorzinha no coração. Isso significa que a leitura ela foi muito marcante, muito envolvente, muitas aventuras. Espetacular o que ele fez aqui, obra grandiosa. E apesar de ser um livro de mais de 1000 páginas, é uma leitura fluida. Então eu fui transportada facilmente aqui para a história, que a gente consegue se desligar do que está ao nosso redor. Então, assim, vale muito a pena. E por isso temos aqui em terceiro lugar O Conde de Monte Cristo. Agora, com relação ao segundo
E ao primeiro lugar, eu fiquei com dificuldade de definir essas duas posições, porque foram leituras também arrebatadoras. Inclusive, para esses dois livros, tem vídeo aqui no canal separado, por isso eu não vou me aprofundar aqui no enredo ou sobre os temas que cada um deles aborda. Todos os links estão disponíveis aqui na descrição do vídeo, mas vamos lá. Em segundo lugar, temos O Jogo das Contas de Vidro, do Hermann Hesse. Foi uma leitura que me impactou muito. É incrível o que ele fez aqui, aquele tipo de leitura que dá vontade de sair marcando tudo, porque todas as reflexões que ele faz aqui são arrebatadoras. As informações e o contexto histórico, a situação que ele cria, a história, realmente é impressionante, grandiosa. Enfim, Hermann Hesse, como eu já falei aqui em outros vídeos, é um dos meus escritores favoritos. E com essa obra aqui, só reforçou, porque todas as obras que eu li até agora dele, eu gostei muito. E por isso temos O Jogo das Contas de Vidro em segundo lugar. E em primeiro lugar, temos O Jogo da Amarelinha, do Julio Cortázar. É impressionante e incrível o que ele fez aqui nesse livro. Eu confesso que foi uma experiência parecida com o Kafka. Eu fui com receio por saber que é uma obra mais densa e realmente ele tem uma escrita mais densa. Já sabendo disso de antemão, então eu fui disposta a não querer entender todo o livro nessa primeira leitura, porque eu já fui pensando em fazer uma releitura e assim poder compreender, né, as outras camadas que o livro possui. Por não ter ido com essa cobrança, eu acho que isso facilitou bastante na minha experiência de leitura. Só que a gente consegue entender, né, a parte principal, a história aqui do personagem. Então isso pra mim foi muito envolvente. É um livro também divertido e acabou sendo uma grande surpresa pra mim, uma excelente experiência de leitura. Eu me envolvi. Foi uma leitura que eu também fiz no mês que eu estava de férias, então eu estava com a mente também mais relaxada, com o tempo disponível. E tudo isso contribuiu para a minha experiência de leitura. É um livro que com certeza eu pretendo reler, não só uma vez, mas outras vezes, porque além de ser uma história muito gostosa, muito divertida, ele também traz algumas camadas, algumas questões mais profundas, algumas reflexões que para mim são importantes e interessantes ter uma maior compreensão sobre essas partes e sobre a obra como um todo. Então o top 3 das melhores leituras de 2022 ficou para o terceiro lugar, O Conde de Monte Cristo, segundo lugar, O Jogo das Contas de Vidro e primeiro lugar, O Jogo da Amarelinha. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a lista das minhas melhores leituras de 2022. Aproveite para deixar aqui nos comentários quais foram as leituras que mais marcaram vocês no ano passado. E se você já leu algum livro que eu mostrei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários se você gostou, como que foi a sua experiência de leitura. E caso tenha se interessado por algum deles, os links estão disponíveis aqui embaixo no box de informações. Lembrando que comprando estes ou qualquer outro produto através dos links que eu disponibilizo aqui no box de informações, você ajuda o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Se é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para receber dicas de livros e também acompanhar a programação do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.